Mas quando voltar, o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Esta pergunta que aparece no final desta parábola do juiz iníquo é uma pergunta que nos deve fazer pensar sobre o modo como estamos a viver a nossa fé e como pedimos este dom a Deus. Na verdade, a oferta de sentido para a nossa vida, bem que podemos dizer que é a fé, esta experiência de acreditar para poder levar o Evangelho primeiro ao nosso coração e depois a todos os sítios, a todas as periferias. Naturalmente que a nossa vida é sempre marcada pela experiência do limite. E quando nós nos dirigimos a Deus na necessidade, acabamos sempre por manifestar a nossa identidade de filhos de Deus, precisamente porque temos a humildade de nos dirigir ao Senhor, de nos dirigir a Deus. E por isso a nossa libertação deve-se sempre mais à ação de Deus do que propriamente ao nosso esforço pessoal. Quando nós levantamos as nossas mãos para Deus, ganhamos sempre vantagem, à maneira do que fez Moisés, como ouvimos também na liturgia deste domingo. É por isso que somos convidados também a olhar para a palavra de Deus, como diz a carta a Timóteo, dizendo que a Escritura é útil para ensinar, para persuadir, para corrigir e formar segundo a justiça. Então, nesta perspectiva, todos nos podemos tornar pessoas que refletem em si e que mostram aos outros a verdadeira imagem de Deus a partir de uma abordagem correta dos textos da Escritura. Daí o apelo para recentralizar sempre a nossa vida na Palavra de Deus. Este é um desafio que os católicos precisam de fazer cada vez mais. Olhar para a Palavra de Deus como a bússola orientadora das suas vidas. Muito interessante verificar como os rabinos no tempo de Jesus diziam que o mundo era sustentado por 3 colunas: a oração do justo, a caridade da esmola e a justiça equitativa. É nesta perspectiva que devemos compreender a parábola do juiz iníquo, um homem que não tinha fé, um homem sem escrúpulos, mas pelo ensinamento de Jesus se vê que ele, mesmo para não ser importunado, satisfaz o desejo daquela viúva humilde e pobre. Quanto mais Deus não há de olhar para os seus filhos, diz o Evangelho. Então, nós bem que podemos dizer que realmente, hoje em dia, muitos se perguntam para que serve a oração. Pois, na verdade, o mundo vive muito em função daquilo que serve e não daquilo que é. Mas os filhos de Deus, precisamente por terem essa condição, dirigem-se ao Senhor numa atitude de confiança, numa atitude de quem verdadeiramente acredita e de quem se dirige a Deus de uma forma perseverante, sem desanimar, sabendo que muitas vezes a experiência de acreditar é posta à prova pelas circunstâncias da vida, mas nem por isso se deixa de confiar no Senhor, porque o cristão sabe que nunca é abandonado por Deus no percurso da sua vida. Então, não vamos desistir da nossa vida, vamos confiar sempre no Senhor.